Café com Fé, com Elisama Lira. Glória ao nome de Jesus. Você diz aí, glória a Jesus. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Que as bênçãos do Senhor conduza a sua vida em todo o momento, em toda a sua trajetória. Este é o dia que nos fez o Senhor. Vamos nos alegrar, nos regozijar na presença desse Deus. Que Deus em Cristo abençoe você, sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. Chegou aqui, Deus quer falar com você. Hoje, segunda-feira, nós estamos fazendo leitura no livro dos Salmos, 150 Salmos. E hoje, em sequência, nós faremos leitura do Salmo de número 50. Veja quão profunda é esta palavra. Deus, Ele vai falar ao teu coração. Declare comigo, é chegado o reino dos céus neste lugar. É chegado o reino dos céus neste lugar. O reino dos céus está neste lugar. Oh, glória ao nome de Jesus. Vamos então tomar o nosso café com fé. Enquanto eu estiver fazendo leitura dos Salmos, eu colocarei aqui uma imagem parada para não tirar a sua atenção. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e aclama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbranveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram alianças por meios de sacrifícios. Os céus anunciam a sua glória, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de tesouro, ou bebo sangue de cabrito? Oferece sacrifício de ações de graça a Deus e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e não terem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe? Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensava que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que oferece sacrifício de ações de graça, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-eis que veja a salvação de Deus. A excelência do culto a Deus. Ninguém melhor para falar sobre isso do que Asaf.
O Salmo de número 50 foi escrito por Asaf. Asaf, que foi um grande músico, ele que tocou no dia da inauguração do templo de Salomão. Asaf, que era chefe dos músicos, trazendo para os dias de hoje, Asaf era um músico profissional, mas o que fazia Asaf ser diferente era a forma que ele cultuava a Deus e a forma que ele ensinava aos seus alunos. E hoje nós vamos aprender, e Deus está falando forte através dessa palavra aos nossos corações. Vamos ver, irmãos, nos dias de hoje, uma bagunça, na verdade, uma bagunça, as pessoas confundindo bagunça com culto a Deus. Quando você vai ler o Salmo de número 50, você vai ver a importância de entendermos que o culto a Deus é quando eu elevo o nome do Senhor. O culto a Deus. O culto não é feito para nós. O culto é feito para exaltar o nome deste Deus. E você vai ver que Asaf, ele faz isso e faz com uma plenitude enorme, engrandecendo o nome deste Deus. E ele vem, irmãos, nos falando e falando forte que o culto a Deus não é oferecer as coisas. Você pode ler, está na minha Bíblia, está na sua também, nós lemos quando ele vai dizer que não adianta, não é os bois, não é os animais do campo, não é o sacrifício de sangue derramado, não é carne que Deus está interessado, ou seja, trazendo para o contexto dos dias de hoje, o sacrifício a Deus, que Deus interessa, que interessa ao Senhor, irmãos, não é aquilo que de material a gente pode dar para Ele, porque Deus, Ele não precisa de nada aqui da terra. E o próprio escritor desse salmo, ele vai dizer que para que Deus precisa? Se Deus é dono de todas as coisas aqui na terra, Deus, ele não necessita de nada aqui, porque Deus, ele não tem fome, Deus, ele não tem sede, Deus, ele é soberano, Deus, ele é o dono de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Deus também não depende da nossa adoração para ele ser Deus. Independente de eu, você, o adorá-lo, ele continua sendo Deus. Agora, o Senhor, ele se agrada quando o homem compreende que Deus, ele tem que ser adorado pelo que há de verdade aonde? Dentro de nós. Oh glória ao nome de Jesus. E ele vai dizer, oferecei, verso número 14, sacrifícios de ações de graça. Oferecer adoração, gratidão, isso é o que o Senhor quer. É isso que alegra o coração de Deus. É isso que Deus está buscando nos dias de hoje, um verdadeiro adorador. Mas a senhora falou que tem gente misturando culto com bagunça. Sim, irmãos, tem muitos cultos hoje que podem ser culto de qualquer coisa, mas menos um culto a Deus. Porque o culto a Deus, quem tem que ser glorificado é Deus. Quem tem que ser glorificado não é o homem. O culto a Deus, irmãos, ele não é envolvido apenas por emoções. Claro que as nossas emoções, elas entram também, porque a gente somos ser humano e faz parte de nós as emoções. Faz parte de nossa vida, do nosso corpo, as emoções, mas o culto, ele não pode ser envolvido apenas por emoções. O culto, ele tem que ser feito na mais extrema e mais pura adoração a Deus, compreendendo que Deus, ele conhece cada um de nós. E não vai adiantar levar bois, não vai adiantar levar dinheiro, não vai adiantar você levar até o altar do Senhor, chegar no culto, porque o culto é para exaltar a Ele. Quando você chega com mãos impuras, nós lemos aqui, essa palavra é forte, mas ela é de Deus, está na minha Bíblia, está na sua também, quando ele vai falar que muitos se comportam como os ímpios, leva até ao altar, leva até ao altar, se enganam em levar ao altar os bois, os animais, onde Deus não tem fome, mas na verdade eles não têm disciplina, aborrecem a palavra. E quantas
Eu já fui ministrar em algumas igrejas em que, na verdade, se você for levar uma palavra dura, as pessoas elas não aceitam, elas não querem ouvir aquela palavra. E não querem ouvir a palavra porque estão no pecado, aborrecem a palavra. Irmãos, e isso não é de Deus. Precisamos ter muito cuidado com pessoas que não querem ouvir a palavra, que não aceitam a palavra, porque esta palavra, ela não é minha, esta palavra não é sua, essa palavra é de Deus. Quantos que acham que podem oferecer o culto ao Senhor, apoiando, e a Bíblia não está falando aqui apenas de quem está cometendo. O salmista que está falando daqueles que se associam, ou seja, se juntam, apoiam, aqueles que vivem em vida de pecado, em vida de adultério, aqueles que se associam, se juntam, aqueles onde estão falando do seu próximo, aí depois vai oferecer um louvor a Deus. Irmãos, Deus ele não recebe esse tipo de culto, esse tipo de adoração. Irmão, é a Bíblia quem diz, eu não posso fazer nada, eu tenho que pregar o que a palavra está dizendo. Aí o salmista no verso 19 ele vai dizer: solta a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Quantos que vivem desse jeito? Senta para falar contra o teu irmão, difama o filho da tua mãe. Quantos que difamam a sua própria família? Quantos que, irmãos, não dão testemunho quando chega na igreja, glória, glória, aleluia, mas o seu coração como um sepulcro caiado. Aí Deus nesse dia está chamando a sua atenção por meio da palavra que é dele e está dizendo assim a você: não é isso aí que eu quero, não é o sacrifício de touro, não é o sacrifício de sangue, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por meio de Jesus Cristo. O que o Senhor quer é o sacrifício da verdadeira adoração, porque Ele é digno de ser adorado, e que a humanidade, aqueles que conhecem, aqueles que ouvem ao menos a palavra, que têm a oportunidade de ouvir, não rejeite esta palavra. Não rejeite esta palavra, porque esta palavra ela é de Deus. E o verso 22 é como eu finalizo, quando o salmista ele vai dizer: considerai, pois isso, considerai esta palavra, para que depois você não fique despedaçando o seu tempo e chegue o dia do Senhor e não haja quem livre você. Porque um dia, está na minha Bíblia, está na sua também, né, dentro deste salmo, um dia, irmãos, Deus ele há de julgar o seu povo. Deus vai tirar, vai cair por terra a capa de aparência. Nós lemos aqui, a capa de aparência, ela vai cair, porque muitos dizem ser, mas não são. Muitos aparentam ser, mas não são. Se veste como tal, mas não é. Por dentro, na verdade, não dá para oferecer o verdadeiro sacrifício, a essência do culto a Deus, que é a adoração ao Senhor. A mais pura adoração que tem que sair daqui. Ainda que seja com um quebrantado o coração, como eu falei para você, quando a gente fala quebrantado o coração, eu estou mexendo com as emoções. Ainda que as minhas emoções elas estejam abaladas pelas lutas do dia a dia, mas ao oferecer o culto ao Senhor, a essência é a adoração. A essência do culto a Deus, ela tem que ser a adoração. Eu fujo, eu corro de reuniões onde tem muita roda-roda, muito quebra-quebra, muita zoada e não tem adoração a Deus. Eu, Elisama, estou falando de mim agora, em alguns momentos eu sou criticada por conta disso. Mas o verdadeiro culto a Deus, irmãos, ele tem que chegar no céu. E quando chega o nosso culto aos céus, culto é adoração, culto é eu dizer que Deus é, culto é eu dizer que Deus pode. Quando o meu culto ele chega até os céus, Deus ele desce sobre a minha vida, renovo, paz, alegria, refrigério para a minha alma. Mas quantos cultos que já perderam as suas essências? E eu não vou falar nem de culto, eu vou falar de reuniões onde as pessoas se confundem apenas num roda-roda dentro da igreja e no quebra-quebra. Quando eu digo quebra-quebra, porque sai quebrando mesmo as coisas naquelas meninices que eu não tenho nem sequer medo de falar, sabe, não? Aquelas meninices onde não tem a palavra, onde as pessoas rejeitam a palavra, não querem louvar a Deus com um hino que exalta ao Senhor, mas querem apenas viver numa vida de desordem. Isso não agrada a Deus e perderam a essência do culto ao Senhor. Então,
esta palavra ela é de Deus e essa palavra ela é para nós nesse dia. Te agradecemos, Deus, pela palavra. A palavra é tua, Senhor. Neste dia que teu Espírito Santo fale com o teu povo, dê a revelação que só o teu Espírito Santo pode dar a cada um dos teus servos, falando com o teu povo espalhado na face da terra. A palavra é tua, Senhor, e ela é digna de toda aceitação. Neste dia eu te peço, Senhor, pela vida de todos os teus servos. Abençoa os teus filhos, Senhor. Meu Deus, aonde estiver alguém neste momento assistindo esse vídeo, se alimentando da tua palavra, Senhor, que as tuas bênçãos alcance cada coração. Abençoa os teus servos, abençoa todos os semeadores da fé, Senhor, dá vitória aos teus filhos, que esta semana seja semana de vitória, seja semana de surpresa, semana onde o Senhor vai abrir a porta, onde milagre vai acontecer, e o teu nome, Senhor, ele há de ser glorificado, porque tu és digno de toda a nossa mais perfeita e mais profunda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado e minha amada irmã, declare, a vitória, ela é minha, no nome de Jesus. A vitória, ela é minha, no nome de Jesus. A vitória, ela é nossa, no nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua casa e a sua família. Se você foi abençoado, então deixa aqui o seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo. Outras pessoas precisam ser abençoadas também. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Deus abençoe.